Seguindo a série de pregações sobre a nossa salvação, vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos capítulo 7, primeira leitura desta manhã. E acompanhemos a leitura do versículo 1 até o versículo 6. Romanos 7, versículo 1 até o versículo 6. Diz assim, palavra do Senhor: Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará a lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da lei. Vamos para outra parte da Sagrada Escritura, Gálatas, Epístola do Apóstolo aos Gálatas, capítulo 2. A partir do versículo de número 1. Gálatas capítulo 2, a partir do versículo de número 1. O apóstolo Paulo escreve: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E, quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para com os gentios. E, quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, e eram reputados colunas, e estenderam a mim e a Barnabé a deixa de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão.
recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se, procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dá-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. O texto da nossa pregação está dentro dessa leitura. No caso, o versículo de número 16 da passagem. Agora vamos para a doutrina que confessamos. Catecismo de Heidelberg, domingo 23 do nosso catecismo. A doutrina da palavra de Deus que confessamos também é a base da nossa pregação nesta manhã. Que proveito você tem, afinal, que crê em tudo isso? Se tudo isso se refere ao credo apostólico, que nós acabamos de confessar todas as partes dele. Resposta: que em Cristo sou justo perante Deus e herdeiro da vida eterna. Como você é justo perante Deus? Somente por fé, por verdadeira fé em Jesus Cristo. Embora a minha consciência acuse-me de ter pecado gravemente contra todos os mandamentos de Deus e de não ter guardado nenhum deles, e de ser ainda inclinado a todo mal, mesmo assim Deus me dá, sem nenhum mérito meu, por pura graça, a perfeita satisfação, a justiça e a santificação e a santidade de Cristo. Deus atribui a mim como se eu nunca tivesse cometido pecado algum ou jamais tivesse sido pecador, e como se pessoalmente eu tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. Este benefício é meu somente se eu o aceitar por fé de todo o coração. Por que você diz que é justo somente pela fé? Não porque sou agradável a Deus pelo valor da minha fé, mas porque somente a satisfação
A justiça e santidade de Cristo são a minha justiça perante Deus. Somente pela fé posso aceitar esta justiça e apropriar-me dela. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, como posso ser declarado sem pecado? Pelas obras da lei ou somente pela fé em Jesus Cristo? Como posso ser assim justificado por Deus? Essas perguntas têm gerado muita discussão ao longo da história da igreja. O apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta para as igrejas da região da Galácia, essa carta que nós acabamos de ler parte dela. E essas igrejas estavam sofrendo muito por meio da influência e da ação de falsos pregadores que estavam perturbando-as. Esses falsos pregadores, eles eram judeus que se diziam cristãos. Eles pregavam o seguinte: podemos ser cristãos, podemos crer em Cristo, mas, e aí era o detalhe, somos justificados, somos declarados justos, temos os nossos pecados perdoados, se mantivermos as cerimônias do Antigo Testamento. Então, segundo esses falsos mestres, os irmãos que vinham e tinham sido retirados do mundo pagão por Cristo, eles precisavam da circuncisão, eles precisavam das leis sobre comidas puras e comidas impuras que nós encontramos no Antigo Testamento. Eles precisavam manter os diversos tipos de batismos ou de lavagens que eram praticados pelos judeus da antiga aliança e dos tempos de Jesus. Eles precisavam manter os sábados dos judeus, ou seja, o sábado do sétimo dia, e outras coisas mais. Esses falsos mestres, pregadores, eles foram conhecidos como judaizantes, porque eles queriam, de fato, judaizar a igreja de Cristo. Mas permanece a pergunta: será que a mensagem dos judaizantes era o Evangelho? Será que o homem ele pode ter seus pecados perdoados mediante a obediência da lei e das cerimônias da lei? Será que a justiça pelas obras é a mensagem do Evangelho para os pecadores que estão perdidos? O que lemos na passagem da epístola e o que confessamos em nosso catecismo mostram que a discussão sobre a justificação pela fé não ficou nos dias do apóstolo Paulo. A reforma protestante do século XVI, ela trouxe novamente o calor da luta da igreja pela verdade do Evangelho. A justificação é pelas obras ou pela fé somente? Qual é a boa notícia? Qual é o Evangelho? O Evangelho de Deus para nós. O Senhor Jesus, ele nos diz qual é o Evangelho. E é boa notícia. A boa notícia é que somos justificados diante de Deus somente mediante a fé em Cristo Jesus. Essa é a boa notícia. É a boa nova, o Evangelho. Amados irmãos, deixando as Bíblias abertas, por favor, no capítulo 2 de Gálatas. Na leitura que nós fizemos, nós podemos ver que o apóstolo Paulo, ele foi muito forte em suas palavras, ele foi, de
fato um guerreiro opositor dos judaizantes e da falsa doutrina desses judaizantes. Ele conta o seu testemunho a partir do capítulo 2, no capítulo 2, versículo 1, dizendo que em Jerusalém ele resistiu de modo muito forte aos judaizantes. 14 anos depois, possivelmente da sua conversão, ele foi a Jerusalém com Barnabé, ele levou Tito. E quando chegou lá em Jerusalém, ele encontrou em Jerusalém os judaizantes, e o texto diz: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Por quê? Aqui Paulo está denunciando os falsos mestres judaizantes. E ele começa a descrever muitas coisas sobre eles. Ele já vinha no capítulo 1, dando já a preparação sobre o que os judaizantes estavam pregando dentro da igreja. Capítulo 1, versículo de número 6. O apóstolo Paulo, ele já está preparando a igreja, quando ele, na introdução da sua carta, ele diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E no versículo 7 ele diz: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Quem são esses alguns? São os judaizantes, aqueles mesmos que estavam lá em Jerusalém, que estavam obrigando os crentes até a se circuncidarem, e por isso ele manteve a posição dele, ele não permitiu e não constrangeu Tito de circuncidar-se por causa desses judaizantes. E quais as palavras que ele usou? Paulo, ele denunciou os judaizantes como perversores do evangelho. 1 Coríntios, primeiro capítulo de Gálatas, primeiro capítulo de Gálatas, capítulo 6, versículo 6, capítulo 1, versículo 6, versículo 7. Ele chamou essas pessoas de falsos irmãos, ele chamou a eles de intrusos na igreja, como se eles fossem espiões da liberdade dos crentes em Cristo Jesus, que Cristo conquistou para os crentes na cruz. Paulo disse que eles eram pregadores falsos que desejavam escravizar a igreja através das velhas cerimônias da lei. Versículo de número 3, o apóstolo diz: contudo, nem mesmo Tito estava comigo, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Versículo 4: a isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. No versículo 5: aos quais estes falsos irmãos nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós, no meio da igreja. Vós, a igreja. Palavras duras que o apóstolo Paulo está usando aqui. Talvez o que Paulo disse, os adjetivos usados por ele para se referir aos judaizantes, choque muito os crentes dos nossos dias, porque nós, nos nossos dias, nós estamos acostumados com o pluralismo religioso, cada um crê no que quer, nós estamos acostumados ao politicamente correto. Hoje em dia não é cordial você falar verdades duras sobre aqueles que estão ensinando doutrinas falsas. Revelar essas verdades e dar a essas pessoas as qualificações, os adjetivos que elas devem ter.
Mas quando nós olhamos para o que o apóstolo está dizendo, primeiro a gente tem que entender que é o Espírito Santo que está falando por meio dele. Depois nós devemos compreender, meus irmãos, uma verdade que não pode ser escondida e nem sufocada pelo pluralismo religioso e pelo politicamente correto dos nossos dias. Que verdade é essa? Todo e qualquer pastor, ele tem que ter duas vozes. A primeira voz para chamar as ovelhas de Cristo e mantê-las dentro do caminho. E a segunda voz para os lobos vorazes que tentam dilacerar as ovelhas do Senhor. Nós devemos entender, na atitude de Paulo, que os pastores eles usam um cajado. E um cajado, ele serve para proteger o rebanho, para resgatar as ovelhas que estão em perigo, mas o mesmo cajado, ele serve para fazer correr as bestas feras que tentam abocanhar as ovelhas. O apóstolo Paulo, como um pastor, ele nessa introdução, ele está usando os instrumentos do Evangelho que ele deve, como um pastor de uma igreja, usar para conduzir a igreja, as igrejas da Galácia, no caminho do Evangelho e colocar para correr do meio delas os falsos mestres judaizantes. Assim Paulo, ele se comporta. E aí ele conta uma experiência não tão muito agradável. Foi o que aconteceu em Antioquia. Em Antioquia, a partir do versículo de número 11, que nós já lemos, o apóstolo Pedro e Barnabé não tiveram a mesma atitude pastoral de Paulo. Pelo contrário, Pedro e Barnabé, eles se deixaram intimidar pelos judaizantes. Pedro e Barnabé, eles temeram ter a imagem deles arranhada diante dos judaizantes. Por quê? Porque não pegava mal, não pegava bem. Não pegava bem um judeu crente comer com crentes vindos do mundo pagão. Os judaizantes achavam isso estranho, porque eles queriam manter diferenças. E por isso, o apóstolo Pedro e Barnabé, apesar de saberem da verdade do Evangelho, eles começaram a deixar de comer com os seus irmãos, primeiramente evitando convites, e depois eles se afastaram completamente. Como o apóstolo Paulo ele diz no versículo de número 12, com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, isso é outro modo de falar dos judaizantes, porque eles usavam o nome de Tiago como sendo uma referência nós somos do lado de Tiago, irmão do Senhor. Ele diz, comia com os gentios, Pedro e Barnabé. Quando, porém, chegaram, afastou-se Pedro e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. É outro modo de você falar de crentes que vieram do judaísmo, dizendo que os da circuncisão. E também, o que aconteceu, versículo 13, os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Que mau exemplo de Pedro e Barnabé, dos crentes que vieram do judaísmo, em se afastar dos seus irmãos gentios. Mau exemplo começou com Pedro, influenciou Barnabé e a outros, como diz o versículo 13 que nós lemos. Meus irmãos, nós devemos notar como esse testemunho que Paulo dá aqui, triste testemunho,
E não devemos subestimar a pressão política e social gerada pelos falsos mestres para nos deixar intimidados. Nós estamos vendo aqui que os judaizantes, eles conseguiram intimidar um apóstolo como Pedro e um homem como Barnabé. Pedro, vocês sabem quem é Pedro? O testemunho de Pedro, um dos apóstolos, acho que o mais brabo apóstolo que nós temos na Bíblia. E Barnabé, aquele homem que foi tão cheio do Espírito Santo que ele vendeu tudo o que ele tinha e depositou aos pés dos apóstolos e se dedicou à vida do Evangelho. Homens que, sem dúvida, muito agraciados pelo Espírito Santo, mas agraciados, porque o que nós vemos aqui, de fato, é que o que somos? Somos homens agraciados, mas não somos fortes em nós mesmos. Ao ponto de o próprio apóstolo Paulo, Pedro e Barnabé terem se deixado enfraquecer, terem se deixado intimidar pela pressão política e social produzida por falsos médicos. Isso é um alerta para a gente sobre a pressão social, sobre a pressão intimidatória de falsos mestres contra a igreja do Senhor. Porque ser aceito socialmente é algo que é importante, é algo que nós devemos dar valor, mas não podemos dar valor acima da verdade do Evangelho. Quantos de nós não nos intimidamos para testemunhar o Evangelho da graça de Deus e denunciar o falso Evangelho que é comum em nossos dias? Nós ficamos tímidos muitas vezes, seja em nosso trabalho, quando somos cercados por pessoas que não confiam somente em Jesus para a sua salvação, seja em nossas conversas familiares. Ficamos acuados, ficamos intimidados. Por quê? É grande a pressão, é grande a força política exercida pelas seitas e por falsos mestres em nossos dias. E a tentação é que nós deixemos o desejo de aceitação social superar a nossa responsabilidade de testemunhar o Evangelho da graça de Deus diante daqueles que pervertem o Evangelho ou combatem o Evangelho. Ficamos acuados, porque muitas vezes estamos caindo na tentação de amar mais a nossa imagem, de amar mais a aceitação social e não enfrentar a força política que os falsos mestres tomaram em nossa mente, em nossa sociedade, nos meios de comunicação e etc. O mau exemplo de Barnabé e de Paulo e Pedro também nos desperta a tomarmos cuidado com o nosso amor pela aceitação social, para não negociarmos e ficarmos calados em relação ao Evangelho. O apóstolo viu o que Pedro e Barnabé fizeram e resistiu a eles e os repreendeu. Versículo de número 14, o texto nos diz: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas. Cefas é o nome aramaico de Pedro. Na presença de todos. Isso é uma coisa muito forte, porque o ensino do apóstolo
Paulo é que aqueles presbíteros que viviam em pecado, eles deveriam ser repreendidos até mesmo na frente de todos, para ser exemplo para a igreja. Então Paulo ele não chamou Pedro à parte e disse: olha, colega, peraí, vamos. A gente vê aqui que Paulo ele foi direto a Pedro e na frente de todos ele repreendeu com quais palavras? Versículo 14 continua: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Ou seja, Pedro ele tinha consciência que não deveria estar se apartando dos gentios, não deveria estar dando colher de chá para os judaizantes. E a doutrina deles? Ele sabia. Porque você está obrigando os crentes a viverem aquilo que você sabe muito bem que não deve viver. Muito importante o que Paulo faz. Por quê? Por que é importante? Né? Doutrina falsa escraviza e leva pessoas para o inferno. A seita judaizante pregava e obrigava as pessoas a seguirem uma doutrina que arrastava os crentes para debaixo da escravidão e da maldição da lei. Pois faria os crentes confiarem em suas obras, as obras conforme a lei, para eles serem justos diante de Deus. E o que significa para os crentes confiarem em obras para a salvação deles? Apostasia. Ou seja, abandono da fé. Renegar o único evangelho que existe. Em resumo, o apóstolo Paulo no versículo 21 mostra a seriedade que o obrigou a ser tão forte contra os judaizantes e a revelar a doutrina dele. Veja o versículo de número 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, o que é que acontece? Logicamente, ele usa uma palavra, um modo lógico de expor: segue-se que morreu Cristo em vão. Meus irmãos, é muito sério o que nós temos aqui. Aqui nós temos a exposição, em palavras claríssimas, da malignidade da doutrina dos judaizantes para a igreja, para os pecadores. É quando nós conseguimos compreender, quando o apóstolo Paulo, lá no capítulo 1, no versículo número 8 e no versículo número 9, ele diz a consequência da doutrina dos judaizantes para aqueles que são pregadores dela e para aqueles que a recebem com fé. Veja, Gálatas 1, versículo 8: mas ainda que nós, ou seja, os apóstolos, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Para ele deixar muito forte na mente dos crentes, na introdução, ele repete praticamente no versículo 9 o que ele falou no versículo 8. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes,
que era o evangelho que os apóstolos, ele e os demais apóstolos estavam dando à igreja, seja anátema. Você sabe essa palavra anátema? Não é uma palavra vulgar, é uma palavra seríssima. Maldito do inferno. As pessoas ficavam guardando a sua boca para falar essa palavra. Maldito do inferno. Vocês assim podem notar como é maligna a doutrina da justificação mediante as obras. A doutrina dos judaizantes torna pessoas malditas, sabe por quê? Porque torna sem valor a morte de Cristo. O apóstolo deixou isso claro. O apóstolo deixou reluzente aos olhos da igreja qual é o evangelho. O artigo define, só tem ele. O evangelho de Deus, a boa nova, a boa notícia para pecadores perdidos. Qual é esse evangelho? Versículo 15, versículo 16 do capítulo 2, capítulo 2, 15, 16. Ele está falando do evangelho dentro do testemunho daquilo que ele falou a Pedro. Ele diz: nós, judeus, por natureza, ou seja, eles não nasceram gentios, mas por causa da aliança, eles já estavam sendo santificados. É isso que ele está querendo enfatizar. Nós, judeus, por natureza, somos pertencentes ao povo da aliança, que esperava a salvação em Cristo. Nós, judeus, por natureza, e não pecadores entre os gentios, nós não fazíamos parte do mundo pagão. Versículo 16. Sabendo, contudo, sabendo ao mesmo tempo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Sabendo isto, também temos crido em Cristo Jesus. Para quê? Para que fôssemos justificados mediante fé em Cristo, e não ou por meio, por intermédio das obras da lei. Por quê? Por obras da lei ninguém será justificado, ninguém será considerado justo diante de Deus, ninguém terá o perdão dos pecados. Ninguém. O evangelho pregado e crido pelos apóstolos é que Deus perdoa pecados e justifica pecadores assim somente mediante a fé, somente mediante a fé em Cristo Jesus. Não importa a consideração dos hereges, não importa. Para Paulo, para nós também. O que importa para o apóstolo e também para nós é mantermos o evangelho. O evangelho ele deve ser mantido mesmo que os judaizantes ou o time dele considerem ou considerassem a Paulo, a Pedro, a Barnabé, a todos os apóstolos, demais crentes que vinham do judaísmo, pecadores, que não estavam guardando aquilo que Moisés estava legando para eles, pecadores que não estavam guardando o antigo pacto para serem justos. Não importava para eles, para Paulo, para os outros e
para nós também não importa isso. Por quê? Porque quando nós conhecemos o Evangelho, não deixamos nos intimidar pela consideração de falsos mestres, pela consideração daqueles que pervertem a palavra de Deus, pela consideração daqueles que querem nos escravizar a doutrinas humanas. Não nos importamos com isso. Da mesma forma como Jesus não se importava com a exigência dos fariseus do seu tempo, que estava querendo escravizar os seus discípulos e criminalizá-los porque eles não lavavam os pratos e as mãos antes de comerem. Somente crentes que não conhecem a graça de Deus se deixam intimidar. Somente crentes que mostram fraquezas se deixam intimidar. Isso é a nossa fraqueza. Paulo não se importava porque a consideração dos hereges judaizantes não transformaria nem ele e muito menos Cristo como ministro do pecado. Veja o versículo 17, por favor. Mas se procurando ser justificados em Cristo, porque era isso que eles faziam, fomos nós também achados pecadores. Por quê? Quem é que pensava isso? Os judaizantes. Dar-se-á, no caso, ser Cristo ministro do pecado. Será que Jesus está servindo ao pecado? Ministro? Ministrando o pecado para a igreja? Cristo não foi feito ministro do pecado por destruir a parede que separava os judeus crentes dos gentios crentes. Paulo ele sabia que Cristo, por sua obra na cruz e na ressurreição, ele uniu esses dois povos em um só corpo, que é a igreja. Ele fez desses dois povos um só povo. Ele expôs isso muito bem lá em Efésios, capítulo número 2, versículos de número 11 até o versículo número 22. Você pode anotar e estudar esse texto em sua casa. Efésios 2, 11, até o versículo 22. Efésios capítulo 2, versículo 11 até o versículo 22, onde Paulo mostra essa obra maravilhosa de Jesus, de, mediante a fé nele, está fazendo judeus e gentios fazerem parte de um só povo, criando nele um só homem. Assim, mediante a fé em Jesus, judeus e gentios crentes foram feitos um só homem em Cristo. Ou seja, não há mais diferentes privilégios, não há diferença de privilégios, de direitos e de deveres factuais. Pela fé em Jesus, os gentios são feitos povo de Deus e filhos de Abraão, adotados no pacto da graça de Deus, herdeiros das promessas pactuais, como foram e eram Isaac, Jacó e todos os crentes do Antigo Testamento que estavam esperando Jesus Cristo. Como mesmo o apóstolo no capítulo 3, versículo 6, ele nos diz, veja por favor, Gálatas 3, 6, e é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, foi colocado na conta dele para a justiça. Versículo 7, sabei, pois, que os da fé, não os da carne, não os da descendência segundo a carne, mas os da fé que são
filhos de Abraão. Versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, fez o quê? Renunciou o Evangelho a Abraão. Que Evangelho? Em ti serão benditos, serão abençoados todos os povos. Foi assim que Jesus ele destruiu a parede que separava judeus de gentios. Ele fez isso mediante a sua obra na cruz, morte, ressurreição ao terceiro dia. Ele destruiu a parede cerimonial. E aí o que acontece? É transgressor quem tenta reconstruir a parede cerimonial que Cristo destruiu, impondo à igreja a lei que separava os irmãos gentios dos irmãos judeus. E por isso no versículo 18 ele diz: por quê? Versículo 18: porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Jesus não era ministro do pecado, nem ele estava sendo pecador, porque ele estava vivendo de acordo com a obra de Cristo em destruir a barreira. Seria assim se ele voltasse a construir aquilo que ele destruiu, aquilo que o Evangelho destruiu, aquilo que Jesus destruiu. Então ele seria transgressor. Por isso ele não tinha problema na consciência, Paulo, diante da falsa acusação dos judaizantes que ele estava de fato sendo um transgressor do ensino de Jesus, do ensino de Moisés, etc. O apóstolo deu o testemunho dele para mostrar que a lei cumpriu seu papel quando nos mata e nos conduz a Jesus. É interessante como quando Paulo ele fala testemunho, diferente do que hoje se vê, né? As pessoas contam testemunho para chamar a atenção para si mesmo. Jesus quase some, mas Paulo não, ele diz: olha, peraí, eu vou abrir aqui um exemplo, vou usar o meu testemunho como ilustração, mas para quê? Para Jesus ser exaltado. A mesma coisa que fazia João Batista. João Batista dizia: o que importa é que ele apareça e que ele diminua. Os apóstolos faziam a mesma coisa. Quando eles, raramente, em todos os livros dos apóstolos, eles não vinham para a igreja para contar os seus testemunhos, ele vinha sim para pregar Cristo, ele só queria saber de Cristo. E quando acontecia deles terem que escrever sobre o testemunho dele, era Jesus que aparecia mais e não o homem, diferente do que hoje em dia se faz. E aí Paulo ele continua com o testemunho dele. Para quê? Para mostrar que a lei cumpre seu papel quando nos mata e nos conduz a Cristo. Versículo número 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Mediante a lei, Paulo morreu para ela. Por quê? Porque a lei, ela não justifica, mas ela mata o pecador. Ele já falou, deu uma pincelada nisso no versículo número 16, quando ele diz que: pois por obras da lei ninguém será justificado, lá no final do versículo. Então, por causa da nossa natureza corrompida, porque estamos mortos e corruptos em Adão, somos maus, terríveis e cruéis em nós mesmos. O pecado que há em nós, essa velha natureza que há em nós, ele toma força e ele usa a lei para nos matar, para fazer em nós surgir todo tipo de concupiscência e pecado que nos leva a pecar e a transgredir a lei.
Não é um problema da lei, porque a lei, como o apóstolo Paulo diz lá no capítulo 7, ela é santa, boa, justa. O problema sou eu, o problema é você, o problema é a nossa natureza corrompida em Adão. Então, mediante a lei, morri para a lei. Por causa dessa natureza corrompida, a lei vem com toda a força, nos amaldiçoando, nos condenando. Tirando de nós calando a nossa boca, tirando de nós todo e qualquer suspiro de palavra que a gente queira dizer: ah, Senhor, eu posso ser justo diante de ti. Era o caso de Paulo. Ele está contando a experiência dele para ilustrar a verdade. Quem era Paulo? Ele era zeloso pela lei. Ele era um fariseu, desde cedo. Ele diz que, segundo a lei, irrepreensível. Ele fala isso aos Filipenses. Ninguém diante do mundo judaico poderia dizer: esse Paulo aí é fraco, ele tem mau testemunho. Não, ele era irrepreensível, o texto diz. Mas aquilo que Paulo tinha um problema sério era a lei mesmo, porque o que aconteceu? Ele tão zeloso, tão desejoso, mas quanto mais ele estudava a lei, mais a lei dizia: você é maldito, você está condenado, você está perdido, e foi morto pela lei para a lei. O texto diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Como assim? Eu quero lembrar a você o alvo, um dos alvos da lei. Não é só matar o pecador, porque a lei foi nos dada, como o apóstolo diz lá em Romanos 3, 19 e 20, para nos matar, encerrar todo mundo debaixo do pecado. Como ele já disse, não veio para justificar. Então, se eu não sou justificado, o que acontece comigo? Morte. Porém, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos capítulo 10, versículo número 4. O apóstolo, ele diz essa verdade. Não fui eu que inventei, não foi Calvino que inventou, não foi Guido de Brê, nem aqueles que escreveram o Catecismo de Heidelberg que disseram isso. Romanos capítulo 10, versículo 4, ele diz: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Essa palavra fim aqui não está dizendo que Cristo acabou com a lei. Não é isso, é o objetivo. Porque o objetivo da lei é Cristo. Para quê? Para a justiça de todo aquele que crê. Esse todo mostra que tanto judeu quanto gentio, se crê, recebe a justiça. Se crê em Jesus, recebe a justiça, para a sua justiça. Então, assim, o Espírito Santo, ele usa a lei para fazer o pecador desesperar, para fazer o pecador compreender: você é maldito, você de fato está condenado, você merece a ira de Deus, justa ira de Deus. Não há salvação para você em você mesmo. E aí o Espírito Santo, por meio da lei, pega esse pecador que já está desesperado e diz: agora só tem uma porta, só tem um caminho, Jesus. Olha ele lá. E aí o pecador, pela carrasca lei, é colocado aos pés de Jesus. Ele olha para Jesus: Senhor, tenho pecado contra ti diante dos céus, sou maldito, me perdoa, não tenho como ser salvo.
Não tenho esperança. A lei está dizendo, está mostrando, a minha consciência diz e me convence. Me aceita, pecador, maldito, condenado e miserável que sou. A lei me mata, me leva a Cristo. E quando ela me mata dessa forma, ali me levando a Cristo, e quando eu estou em Cristo, quando Jesus me recebe, aí eu morro para a lei. Morro em que sentido? Morro em que sentido? A lei não vai ter mais poder sobre mim, para me amaldiçoar, para me condenar, para me levar para o inferno que eu mereço. Sabe por quê? Lembre-se daquilo que o apóstolo ele falou lá em Romanos capítulo 7, que nós lemos. Lembre-se da lei conjugal, da lei do casamento. Quando lá no capítulo 7 ele disse, olha, a lei do casamento só serve enquanto o marido está vivo. Depois que o marido está morto, morre, a esposa ela é livre para casar com outro. Se ela vai casar com outro, isso no caso de um divórcio não bíblico, ela se faz adúltera. Enquanto se o marido estiver vivo, ela vai casar com outro, ela se faz adúltera. Mas quando o marido morre, ela está livre. A lei conjugal não mais a torna escrava dos compromissos legais do casamento, presa. A mesma coisa com a lei. Quando a lei ela cumpre esse papel de nos levar a Cristo, nos matando mediante a lei, como o apóstolo falou. E quando nós, pela graça de Deus, cremos em Jesus, é como se a lei que funcionava na ilustração como nosso marido estivesse morrendo, e assim as leis matrimoniais não tinham mais força sobre nós. Não sou mais adúltero se eu me caso com Cristo e vivo com Cristo. A lei só tem força também para quem está vivo, para condenar criminosos vivos. Você já viu alguma lei condenando por criminoso morto? Não. Da mesma forma. E por isso o apóstolo Paulo, de modo didático, ele diz lá em Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Nesse sentido, como Paulo, nós estamos mortos para a lei e pecado. Por quê? Porque mediante a fé nós somos crucificados e ressuscitados com Cristo Jesus, que cumpriu a lei perfeitamente, que sofreu em nosso lugar a maldição da lei que era contra nós e que ressuscitou ao terceiro dia para que nós, junto com Ele, estivéssemos morrendo para a lei e ressuscitados para viver a nova vida para Deus. Esse viver agora, que é por meio da fé em Jesus Cristo. É isso o apóstolo diz. Versículo 19: a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Versículo 20: logo, então a consequência, logo, se eu estou crucificado com Cristo, morto para a lei que me amaldiçoava, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então Cristo está vivendo em nós pelo Espírito Santo, Ele que já morreu, Ele que já ressuscitou, para nos fazer mortos. A vida que eu vivo agora é pela fé.
Por isso, nós podemos entender que é pela fé que vivemos para Deus em novidade, como novas criaturas. A nossa relação com a lei mantém o princípio da lei, que é ter a lei como manual de gratidão a Deus. A lei como a lei da perfeita liberdade. A lei que é a palavra do pacto da graça de Deus conosco. Obedecemos a lei não para sermos justos por meio dela, mas obedecemos a lei para sermos gratos a Deus pela obra de Jesus em nosso favor. E aí, nós no versículo 20 vemos que Paulo ensina que a verdadeira fé aceita Jesus como Filho de Deus. Porque ele diz no versículo 20: vivo pela fé no Filho de Deus. Essa expressão Filho de Deus, os judaizantes, como todos os crentes do Antigo Testamento, sabiam muito bem. Isso é uma referência ao Messias. Jesus é o Messias, o descendente de Davi, rei, sacerdote, profeta esperado pela igreja. Então ele não está usando esse termo solto, ele está falando, creio no Filho de Deus, Messias, que é Jesus. E a verdadeira fé aceita Jesus como Messias e como nosso sacrifício expiatório, aquele sacrifício que é dado a Deus para nos substituir. Por quê? Porque ele diz que Jesus o amou ao ponto de a si mesmo se entregar por mim. Estão vendo isso na palavra? Paulo ele crê que a obra expiatória, essa obra de Jesus tomar o nosso lugar, e aí a gente tem que ver mais detalhes do Evangelho aqui que ele está pregando, não foi motivada por merecimento de Paulo, mas por amor gracioso. E Paulo cria que Jesus ele o amou e se ofereceu por ele, por Paulo, antes mesmo de Paulo conhecer lá no caminho de Damasco. Por quê? Porque Paulo ele entende que Jesus o amou e se entregou. Veja, o tempo do verbo no grego é um particípio, tanto o amou e entregar, o verbo amar e entregar, estão num modo em que fala de uma ação no passado, completa. E a gente sabe muito bem que Paulo, quando Cristo estava se entregando na cruz, Paulo ele ainda estava servindo ao judaísmo. Nós sabemos muito bem que quando Cristo Jesus ele se entregou na cruz, Paulo ainda estava confiando em suas obras para ser salvo. Nós sabemos quem era Paulo. Paulo era um assassino e perseguidor da igreja, e ele disse que eu, por causa disto, Paulo, palavras de Paulo, sou o pior e maior de todos os pecadores. Paulo ele entendia que se Jesus se entregou por ele, não foi por causa dos méritos dele, foi por amor gracioso. A verdadeira fé faz o pecador, como aconteceu com Paulo, confiar, confiança, convicção, segurança, confiar somente no amor, na graça e no sacrifício único de Jesus em favor dele. A verdadeira fé faz o pecador aceitar esse sacrifício de Jesus, feito
em favor de quem não merece, miserável pecador como nós, como era Paulo. A verdadeira fé faz a gente olhar só para a obra de Jesus e não para os nossos pecados, por mais grosseiros, por mais feios, por mais graves que eles tenham sido no passado e até no presente. A verdadeira fé faz você olhar para Cristo e dizer: só Ele é o meu sacrifício diante de Deus. Assim fez Paulo, e ele podia dessa forma, confiado em Jesus, ele poderia viver para Deus mediante a fé. Consciência livre. Se alguém chegasse para Paulo: eu sei quem era você, Paulo. Quem era você, Paulo? Você. O Paulo também é praticamente parente da gente. Quem te viu, quem te vê, né? Pensa que eu não vi você não lá na morte de Estevão, daquele crentinho. Você estava lá guardando a roupa daqueles que mataram Estevão. Você estimulou Estevão a fazer isso. Lembra não quando você estava andando para tudo que é lado com a cartinha da sinagoga para prender os crentes, mulheres, crianças, matar os maridos? Você estava indo lá para Damasco. Você sabe a resposta de Paulo para essas pessoas? Que na verdade é Satanás. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do meu bom Salvador. Jesus, por seu sacrifício, pegou todos os meus pecados e disse: está pago, Paulo. Jesus, por seu sacrifício, não só apagou os meus pecados, mas Ele me mantém justo diante de Deus, como se eu estivesse cumprindo a lei de Deus perfeitamente em todos os momentos da minha vida, até o dia da minha morte. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nenhuma. Por isso, seu parente, sua consciência, Satanás e todos os demônios do inferno, todos juntos, não podem dizer um pio do seu passado e de nenhum pecado que você cometeu e comete, e confessa e se arrepende e confia em Jesus. Ninguém mais pode lhe condenar. Ninguém. Você entendeu isso, meu irmão? Você entendeu isso, minha irmã? Isso não era verdade só para Paulo. Paulo está dando testemunho dele para ilustrar. Porque quando Paulo ele vai falar em Gálatas 3, versículo de número 13, ele já falou no texto do versículo 6, ele está concluindo a argumentação dele no capítulo 3. Lá no versículo 13 ele inclui toda a igreja como sendo beneficiada por essa obra de Jesus na cruz, de se entregar. Versículo 13 diz: Cristo nos resgatou não é mais só ele, nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em quem? No lugar de quem? Em nosso lugar. Por quê? Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Obviamente, você que está em Cristo mediante a fé, participa da mesma experiência remidora que Paulo participou. Jesus se entregou por amor, por você, em seu lugar. Que graça! Maravilhosa graça! E aí, depois que nós passamos a pertencer a Jesus, quando somos salvos, assim nós conseguimos compreender a lei não como um meio de justiça, porque ela nunca foi dada a nós para isso. É mentira as pessoas que entendem que os crentes do Antigo Testamento eram justificados pelas obras. Isso é mentira, isso não tem base na Bíblia, no ensino nenhum da Escritura. Isso vem da cabeça do homem.
Nunca, o Evangelho diz, a lei foi dada como meio de justificação, de conseguir perdão. Nunca. Isso é perversão. Quando você entende o Evangelho da graça de Deus, então você vai entender que a lei não é o meio pelo qual nós conseguimos a vida eterna, perdão dos pecados e justiça e vida eterna, mas como meio de gratidão ao Deus que nos perdoou os pecados e nos concedeu a justiça mediante a fé no Filho dele. E por isso, de modo nenhum, o Evangelho pregado por Paulo anulava a graça de Deus. Como ele diz no versículo de número 21, não anulo a graça de Deus. Ele não está anulando a graça de Deus. Ele estaria anulando a graça de Deus se ele fizesse o contrário, se ele ensinasse à igreja a doutrina que os judaizantes estavam ensinando. Pois, ele diz, se a justiça é mediante a lei, o que é que segue-se? Segue-se que morreu Cristo em vão. Então Paulo, por pregar o Evangelho, por estar vivendo junto com seus irmãos gentios, por estar não aceitando e combatendo a doutrina dos judaizantes, ele não estava de modo algum anulando a graça de Deus, pelo contrário, estava confirmando-a. E estava livrando a igreja de apostasia. Por quê? Porque ensinar e crer que a justificação é mediante obras é anular a morte de Jesus. Ponto final para o apóstolo nesse ponto. Talvez agora, depois de tudo isso que eu já falei, você possa compreender melhor porque Paulo foi tão forte para condenar e expor o falso evangelho pregado pelos judaizantes. Compreenda essas fortes palavras. Compreenda o evangelho. Se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo, não o evangelho, mas aquilo que ele diz, segue-se que Cristo morreu em vão. Se algum pregador, mesmo que seja como um anjo, e Satanás ele se transforma em anjo de luz, quanto mais os ministros dele, o apóstolo Paulo diz. Se o próprio pai da mentira ele se apresenta como um anjo de luz, quanto mais os ministros do pai da mentira, para tentar levar você para o engano. Se algum pregador ou qualquer crente crê que pode ser justificado pelas obras da lei, é o mesmo que esse pregador e esse crente está dizendo: Jesus, a tua morte não vale nada. Talvez você desde criança tenha ouvido, tem sido ensinado que você precisa fazer boas obras, que você precisa dar esmolas, que você precisa ir à igreja, que você precisa dar suas ofertas para que você possa receber o perdão de Deus, para que você possa chegar no céu. Talvez uma mentira mais perigosa do que essa tenha sido ensinada a você desde criança, que a sua fé e a sua obediência imperfeitas são contadas por Deus como mérito para dar a você o direito da vida eterna. Sabe quem ensina isso? Que a fé e a obediência imperfeita é considerada por Deus como mérito para que você consiga a vida eterna? Os arminianos creem nisso. Eles creem nisso. É uma armadilha mais perigosa do que a doutrina católica romana, do que o pelagianismo, do que qualquer outra seita, porque parece muito com a verdade, mas não é a verdade. Eu quero que você ponha uma coisa na sua cabeça: não adianta falar, não adianta cantar coisas bonitas acerca de Jesus, não adianta dizer
somente que o pecador tem que crer em Jesus. Isso os judaizantes faziam. Os judaizantes diziam: você tem que crer em Jesus. Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo. Mas esse mais é sempre o perigo. Você tem que cumprir isso e aquilo para ser salvo. Tem que cumprir as cerimônias da lei. Então eles faziam uma união que não tem como se unir entre obras, sejam elas a fé transformada em obras, como faz o arminianismo, seja boas obras, para que você chegue a entrar no céu. Eu não estou inventando isso. É o Espírito que está falando isso na palavra. Eu falo isso por amor. E por amor a essa igreja, que o Senhor, pela graça dele, me instituiu pastor, que tem que ter 2 vozes e um cajado para proteger o rebanho, mantê-lo no caminho e afugentar lobos vorazes. Não existe 2 evangelhos, só existe um evangelho. Qual é esse evangelho, meu irmão? Qual é esse evangelho, minha irmã? Não adianta as pessoas quererem fazer e dizer que há 2 modos de você crer. Não adianta a pressão social, a pressão política das falsas igrejas e falsos mestres querendo colocar na nossa cabeça que você pode crer que pelas obras e conjunção de fé você pode chegar ao céu. Não é o evangelho isso. O evangelho é o que Paulo ensina na Bíblia. O evangelho está sendo exposto a nós no versículo de número 15, sabendo contudo que o homem não é justificado, versículo 16, perdão, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. E ele repete: para que fôssemos justificados pela fé em Jesus Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. No versículo 21, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Meu amado irmão, minha amada irmã, essa é a fé do Evangelho que é resumido no credo. Nós confessamos, e que você ouviu durante todos os domingos até agora. O Evangelho da graça de Deus, como o Deus triuno nos salva em Cristo. E essa fé nós confessamos no Catecismo, pergunta e resposta 59, sobre como é proveitoso crer no Evangelho. Como é proveitoso? A pergunta 59 é: por que é proveitoso? Que proveito você tem, afinal, de crer em tudo isso, no Evangelho da graça, exposto no credo? A resposta é: somente com verdadeira fé em Jesus eu sou justo perante Deus. Embora minha consciência acuse-me de ter pecado gravemente contra todos os mandamentos de Deus, de não ter guardado nenhum deles, de ser ainda inclinado a todo o mal, isso porque a nossa regeneração não tirou ainda, não eliminou a nossa natureza pecaminosa, corrupta, que nos livra de quebrar a lei. Mesmo assim, Deus me dá, sem nenhum mérito meu, por pura graça, a justiça e a santidade de Cristo. Deus atribui a mim como se eu
nunca tivessem cometido pecado algum, ou jamais tivesse sido pecador, e como se pessoalmente eu tivesse cumprido toda a obediência de Cristo, que Cristo cumpriu por mim. Essa declaração deixa muito claro que é por imputação que somos declarados justos e não somos transformados em justos. Este benefício é meu somente se eu aceitar por fé de todo o coração. Aceitar Jesus por todo o coração. Você pode imaginar que grande proveito temos em crer e aceitar Jesus que de todo o coração? Sou justo diante de Deus. Sou justo, como diz a pergunta e resposta 61. Sou justo não porque sou agradável a Deus pelo valor de minha fé. Porque a gente sabe que a fé é um dom de Deus. Não somos nós que geramos fé. O Espírito, pela pregação, dá-nos a fé. Uma vez a fé, depois da regeneração que ele opera, ele nos dá a fé. De fato, quem tem a fé somos nós, mas porque recebemos, nós passamos a abraçar Jesus. Não é o valor da fé. Não porque sou agradável a Deus pelo valor de minha fé, mas porque somente a satisfação, a justiça e a santidade de Cristo são a minha justiça perante Deus. Somente mediante fé, posso aceitar esta justiça e apropriar-se dela, como aconteceu com Paulo, como aconteceu com você, pela graça. Concluindo, eu quero que você ouça essa palavra em nome do Senhor, para que você glorifique somente a Deus pela salvação. Isso é o mais importante. Glorifique somente. Não fica nenhum pó de glória para você, tá? Imagine um pó de glória. Não fica nem pó de glória para você. As meninas e os meninos devem estar pensando, glória tem pó, mas isso é para você ver. Nenhuma partículazinha de glória na salvação fica para você ou para mim. Porque a salvação é toda do Senhor. Para que você saia daqui e glorifique somente, por isso que a gente fala somente a Deus pela salvação. Glorifique só Ele. Foi o Pai que providenciou o Filho dele para morrer e ressuscitar em nosso favor. Glorifique somente a Deus pelo perdão dos pecados e pela justiça que você tem agora diante de Deus e que vai seguir eternamente. Uma justiça que você não conseguiu com a sua mão, mas uma justiça que é pela fé no Filho de Deus, que Jesus conquistou e mediante a fé que Ele nos deu, Ele disse: tome de presente. Você não merecia, mas tome. De outra maneira, não haveria como você ser salvo. De outra maneira, não haveria como eu ser salvo. Não haveria um só ser humano no céu glorificando a Deus. A eternidade seria sem seres humanos, se não fosse a graça de Deus em Cristo Jesus. Viva, porque depois não é só glorificar com a boca, mas é viver. Viva em gratidão, obedecendo a lei. Não olhe a lei agora como uma inimiga sua, mas olhe a lei como um manual de gratidão, como o manual da sua vida de liberdade do pecado. Viva pela fé. Por que pela fé? Porque quando você olhar, rapaz, eu não consigo cumprir, eu pequei quantas vezes contra a lei, Senhor, pela fé, nenhuma condenação há em mim. Eu abomino o pecado, minhas fraquezas, meus pecados são terríveis, me entristecem, podem até tirar de mim a alegria da salvação, mas a lei não me amaldiçoa mais por causa de ti, e perdoa os meus pecados, e me dá força para lutar contra eles, para obedecer a lei por gratidão. Lei esta que nós já conseguimos não cumpri-la perfeitamente, mas já começar a cumpri-la nessa vida. Confiança em Jesus. Viva em confiança em Jesus.
Dá glória a Deus. Glória a Deus por Jesus Cristo. Glória a Deus por nossa salvação em Cristo. Glória a Deus pela boa notícia. Que boa notícia! Que somos justificados somente mediante a fé em Cristo Jesus. Amém.